A mente pode ter um poder tremendo sobre nossos corpos. Pessoas andando sobre carvão em brasa sem nenhum sinal de dor. Pessoas aparentemente medianas alcançando proezas de força sobre-humana. Ou mesmo apenas a pessoa comum superando tremendas adversidades. Todos nós já ouvimos as histórias. Essa influência da mente é frequentemente prejudicada e até mesmo descartada como pensamento positivo. Mas até onde pode realmente ir o poder da mente? Quanto você pode realmente fazer simplesmente com a crença? Você poderia, por exemplo, se livrar de uma dor de cabeça apenas pensando nela? Você poderia ficar mais em forma apenas acreditando que se exercita? Que tal diminuir os sintomas de uma doença sem cura? Essas coisas podem parecer boas demais para ser verdade. Mas me ouça. Na verdade, existe todo um campo de pesquisa científica e empírica dedicado a esse exato fenômeno. Estou falando do efeito placebo. Geralmente é entendido como um efeito em que sua mente o leva a acreditar que um tratamento não tão real tem resultados terapêuticos reais. As pessoas parecem experimentar um benefício depois de tomar uma pílula ou medicamento semelhante que não contém ingredientes ativos. Às vezes, o efeito placebo pode ser induzido apenas por palavras. Tudo isso não deveria ter nenhum efeito médico sobre o paciente. E, no entanto, tem. Existem diferentes tipos de placebos também. Comprimidos, bebidas, injeções. Curiosamente, alguns desses placebos são mais eficazes do que outros, mas abordarei isso mais tarde. Na maioria dos casos, as pessoas que recebem placebos acreditam que estão recebendo um tratamento médico real. Por exemplo, em um ensaio clínico para a prevenção de Covid-19, uma equipe médica escolheu um suplemento de vitamina C como placebo. Foi escolhido como tal porque há uma visão amplamente difundida de que os suplementos de vitamina C ajudam a prevenir o resfriado comum e doenças como o Covid-19, embora quase não haja evidências para provar que esse é realmente o caso. Nesse caso, a percepção geral foi suficiente para essencialmente esconder as pílulas como placebos, enquanto o resto dos medicamentos eram tratamentos reais. Notavelmente, no entanto, em certos cenários, os placebos tendem a funcionar mesmo quando os pacientes que os recebem sabem que é apenas uma pílula de açúcar. Independentemente disso, durante a maior parte da história do efeito placebo, o engano desempenhou um papel fundamental. Na verdade, o nome placebo se origina do termo cantores placebo, pessoas que, segundo o costume francês, apareciam em funerais. Eles quase nunca tinham nada a ver com o falecido e só apareciam para compartilhar a comida e as bebidas do funeral. Penetras funerárias, se preferir. E eles não apenas apareciam, eles expressariam grande tristeza e desespero pela perda do falecido, sabe, para completar o ato. Esse falso ato de agradar é o que o termo placebo representou por muito, muito tempo, antes de finalmente ser introduzido no vernáculo médico. O efeito placebo agora é comum no padrão ouro das práticas medicinais rigorosas. Então, como esse ato de engano chegou à prática médica? Bem, como acontece com todas as boas invenções, começou com dúvidas. Na década de 1770, John Adarf, um médico britânico, estava curioso sobre a eficácia das hastes de Perkins. Eram hastes de metal pontiagudas que deveriam tirar a febre reumática e a gota. Além de ser uma porcaria absoluta, esse tratamento também era caro. Curiosamente, a dúvida de Agar parecia ter nascido de uma suspeita pelo preço, e não pelo ridículo do procedimento. O que, para ser justo, não era tão ridículo naquela época. Mas, independentemente disso, ainda era suficiente para ele contestar que resultados semelhantes poderiam ser alcançados usando hastes muito mais baratas. Para provar seu argumento, ele usou hastes de madeira em vez de metálicas e relatou que 4 dos 5 pacientes tiveram melhoras.
E assim, o efeito placebo foi formalmente observado pela primeira vez. A partir daí, os cientistas se perguntaram o que poderia ter causado um efeito semelhante a um medicamento em sósias falsas, o que esclareceu os mecanismos do corpo dos quais o efeito placebo depende. Aqui, a teoria mais proeminente parece ser a ideia de que existe, e sempre existiu, uma correlação na mente dos pacientes sobre os cuidados médicos e seus resultados. Conhecido pela pesquisa sobre o efeito placebo, Irving Kirsch atribui o efeito placebo aos efeitos autorrealizáveis das expectativas de resposta. Basicamente, esperamos que os cuidados médicos façam seu trabalho. Você pode se perguntar como isso é verdade hoje, considerando que há tanto ceticismo em certas práticas de saúde. Um paciente curado é um cliente perdido. Você provavelmente já ouviu a citação antes. No entanto, por alguma razão, permanece a expectativa de que, se você receber uma receita de alguém que supostamente sabe do que está falando, provavelmente vai funcionar. Você e eu somos todos condicionados a acreditar que quando as pessoas tomam uma pílula, elas querem melhorar. Essa associação aparentemente tem mais a ver com o ato de tomar a pílula ou qualquer intervenção médica do que com o conteúdo dela. Além disso, pode-se argumentar que um médico atencioso pode fazer muito para nos aliviar da dor. Talvez não dor médica, mas dor psicológica. Tudo isso contribui para nossa percepção de uma intervenção médica. Não vemos necessariamente uma pílula apenas como um composto químico autônomo que devemos engolir, mas sim junto com todas as informações sobre quem a toma, como funciona, quem a prescreve e assim por diante. Além disso, o efeito tende a variar dependendo da natureza da intervenção. Por exemplo, uma injeção é percebida como mais invasiva do que uma pílula e, portanto, tende a induzir um efeito placebo mais forte, surgindo assim uma nova preocupação. Se o simples ato de tomar uma pílula pode beneficiar o usuário aliviando sua dor, qual é a razão para desenvolver uma droga medicamente ativa como um analgésico em primeiro lugar? Além disso, muitos desses analgésicos, como outros medicamentos, tendem a trazer uma tonelada de possíveis efeitos colaterais e o potencial de dependência e até abuso de drogas. Bem, é aí que entra o estudo randomizado duplo cego placebo. Durante o curso de tal teste, um paciente pode receber uma droga medicamente ativa, a droga que está sendo testada, ou um placebo, geralmente uma pílula de açúcar. E então esses dois grupos são comparados a um grupo que não faz nada. Sem pílulas, sem drogas, sem placebos. Nem o paciente nem o pesquisador sabem quem recebe o quê. É completamente randomizado e cego. Isso é feito para controlar duas coisas. 1. A possibilidade de receber tratamento injusto dos profissionais médicos, com base no conhecimento de quem está recebendo o medicamento real. E 2. Controlar os resultados com base apenas no ato da intervenção médica realizada, por exemplo, dar-lhes um comprimido, e não no conteúdo do próprio medicamento. Somente se um medicamento for capaz de funcionar contra um placebo em tal teste de maneira estatisticamente significativa, ele poderá ser considerado para aprovação. Bem, isso certamente faz sentido. Você está testando um medicamento contra possíveis problemas para ter a maior certeza possível sobre sua eficácia, certo? Mas esses tipos de testes geralmente são executados quando há uma certa doença para curar em primeiro lugar. Então, isso significa que uma parte do teste demográfico está sendo retida de um medicamento que poderia ajudá-los. Como você pode ver, há uma preocupação ética aqui. Para voltar ao exemplo do teste Covid-19, imagine receber a promessa de um grupo de pesquisadores de que estão trabalhando com medicamentos promissores que podem reduzir suas chances de contrair o vírus. Mas eis que uma parte desses sujeitos não recebeu tal medicamento enquanto mentia, deixando de lado os aspectos legais. Obviamente, você e eu sabemos que isso é feito para um bem maior. Os pesquisadores geralmente tomam várias precauções para evitar danos graves e,
À medida que surgem mais evidências, a ansiedade desconhecedora sobre o vírus agora está se transformando em apenas cautela geral. Ainda assim, como você se sentiria se fosse uma das pessoas que receberam o placebo? Tudo isso torna as águas um pouco turvas para a pesquisa de placebo. Além disso, sabemos com certeza que mesmo com doenças em que o efeito placebo oferece algum conforto, o problema subjacente que causou o desconforto, na maioria das vezes, não é tratado. Veja a asma, por exemplo. É uma das doenças crônicas que tiveram melhora consistente com o uso de placebos. Alguns pacientes foram submetidos a testes com um inalador com uma droga chamada albuterol, projetada para abrir as vias aéreas. Outros receberam um inalador com placebo e outros não receberam nenhuma intervenção. Neste ponto, você não deve se surpreender ao descobrir que os pacientes que receberam placebo relataram um nível de conforto muito maior do que aqueles que não receberam nada. As pontuações de conforto do placebo seguiram de perto as da droga real, mas após uma inspeção mais detalhada, verificou-se que as medidas objetivas da função pulmonar melhoraram apenas visivelmente para os pacientes que tomaram a droga medicamente ativa. O que faz sentido. Isso nos diz que o placebo não altera nossos mecanismos corporais tanto quanto altera nossas experiências subjetivas, o que não significa subestimar sua importância, é claro. Na maioria das vezes, doenças como a asma são exacerbadas não tanto pelo fechamento das vias aéreas, mas por um estado elevado de ansiedade e por uma sensação de sufocamento, o que pode explicar por que pacientes sem melhoras na função pulmonar ainda as relatam. Dizendo que sim. Para responder às perguntas iniciais, sim, um estudo sobre um medicamento chamado Maxalt mostrou que a simples rotulagem dos medicamentos que os pacientes estão tomando permitiu que eles experimentassem ataques de enxaqueca de intensidade reduzida. Eles foram levados a imaginar que tomaram um remédio para enxaqueca quando na verdade não o fizeram, e ainda funcionou. E sim, a equipe de limpeza do hotel que pensava ter se exercitado em seu trabalho regular notou mudanças significativas em seu peso corporal, relação cintura-quadril e até mesmo em sua pressão arterial. E sim, os pacientes com doença de Parkinson que foram trocados aleatoriamente por placebos ainda continuaram experimentando a cura. Tudo isso é uma ótima notícia, pois abre caminhos para possíveis tratamentos e maneiras pelas quais a qualidade de vida dos pacientes pode ser melhorada. Na verdade, o efeito placebo está aparentemente ficando maior, o que torna essas descobertas ainda mais importantes. Há razões para duvidar do efeito placebo, no entanto. Por exemplo, assim como os pesquisadores podem estar inclinados a cutucar os participantes de uma forma ou de outra para afirmar suas próprias crenças sobre a eficiência de uma droga, os participantes também têm seu próprio conjunto de vieses. O efeito Hawthorne fala sobre um cenário em que os participantes alteram suas respostas quando percebem que estão sendo observados. A novidade da experiência de fazer parte de um estudo, o aumento da atenção, todas essas coisas podem afetar o que um participante está dizendo, já que grande parte da eficácia dos placebos deriva de como os pacientes estão se sentindo, em outras palavras, suas experiências subjetivas. Esta é uma variável crucial e potencialmente transformadora de experimentos. Há também a ideia de regressão à média, ou seja, a tendência natural da maioria dos pacientes de melhorar com o tempo. Eles podem atribuir incorretamente isso à melhora natural do medicamento que estão tomando, placebo ou não. Além disso, se a magia do efeito placebo depende de nossa capacidade de fazer associações entre assistência médica e alívio, temo que também possa se transformar em feitiçaria. Conhecido como efeito nocebo, esse fenômeno descreve uma situação em que a expectativa de um resultado negativo induz a resultados terapêuticos negativos, exatamente o oposto do efeito placebo.
Por exemplo, descobriu-se que o mesmo placebo aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca e induz sonolência, dependendo se foi administrado aos participantes como estimulante ou depressor. As mudanças foram significativas, veja bem, em ambos os casos. É que eles eram exatamente opostos. E isso é fascinante e alarmante. Isso porque mostra o poder dessa associação e como ela pode ser usada para melhorar tantas vidas. Mas, por outro lado, também faz você se perguntar quantas pessoas estão infelizes porque estão pensando nas coisas erradas. Veja as dietas da moda, por exemplo. Depois de estabelecer que o alimento é incrivelmente prejudicial para você porque alguém na internet disse isso, você começa a desenvolver uma associação negativa muito forte. Você começa evitando apenas aquele alimento, mas depois começa a ler os rótulos e descobre que tem um pouco disso e um pouco daquilo, e aos poucos começa a tirar as coisas do seu prato. O resultado, quase sempre, é uma alimentação insustentável, para não dizer possivelmente pouco saudável. Você acaba miserável e em uma batalha constante contra a sua vontade, muito longe do estilo de vida saudável pelo qual começou a dieta. E o engraçado, ou triste, é que essa comida pode nem ter sido ruim para você em primeiro lugar. É notável como a história do efeito placebo deu certo. De ladrões famintos que fariam qualquer coisa por um bocado, a tratamentos que foram considerados em grande parte um fracasso contra os rigores do sistema médico, da associação com cuidados que abrangem gerações a escrúpulos éticos que ainda lançam dúvidas. E se você já tomou um medicamento clinicamente aprovado, é provável que ele o tenha ajudado de uma forma ou de outra. Mas o efeito placebo sempre foi mais do que isso. É sobre medicina, claro, mas também sobre nós humanos e como reagimos ao nosso estresse e como é importante apenas nos sentirmos bem. Se tanto é possível apenas pelo poder da imaginação, então talvez você esteja apenas a alguns bons pensamentos da felicidade. Caso você tenha esquecido, no final das contas, está tudo na sua cabeça. Este vídeo foi patrocinado pela The Great Courses Plus. A mente é muito forte e há muito a aprender sobre ela. É um órgão poderoso, mas existem muitos vieses que nosso cérebro tende a ter. É poderoso aprender como ele funciona e por que você toma as decisões que toma. Agora, se você deseja entender a psicologia de sua própria mente ou descobrir como o cérebro funciona em um nível fundamental, o Great Courses Plus é o lugar certo. Para este vídeo, na verdade, fiz o curso sobre a ciência da atenção plena para obter uma compreensão sólida de como as técnicas de atenção plena podem mudar o funcionamento da mente. O Great Courses Plus é um serviço de aprendizado por vídeo sob demanda que oferece conteúdo da mais alta qualidade de algumas das pessoas mais inteligentes do planeta. De professores da Ivy League a especialistas de todo o mundo, eles têm conteúdo valioso e de alta qualidade na internet. Eles oferecem informações sobre tópicos específicos em detalhes extremos, por isso é um ótimo lugar para mergulhar em quase tudo. Se você gostou deste vídeo, eu recomendo fortemente que você confira o curso deles sobre Mind Body Medicine. Também é uma boa. É um ótimo lugar para aprender algo novo este ano. Se você quiser testá-lo e ver as coisas por si mesmo, confira thegreatcoursesplus.com/aperture e você pode começar a assistir gratuitamente em menos de 10 minutos. Você não estará apenas ajudando a si mesmo, mas também estará apoiando meu canal ao mesmo tempo.